Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, demais integrantes da mesa diretora, colegas mirins, autoridades e plateia aqui presente, e aqueles que nos acompanham pela TVL ou internet, boa tarde. Dia. O assunto que trago para essa casa hoje é de extrema importância para todos nós, visto que nos afeta de um jeito direto. Mas, ao mesmo tempo, ele não é muito falado sobre. Esse assunto é a mudança climática, mas vamos começar pelo básico, que é a diferença entre tempo e clima. Tempo pode mudar em questão de dias ou horas. Um exemplo é de manhã, quando acordamos está um pouco mais frio, e de tarde já está calor. O clima pode levar centenas ou até milhares de anos para se modificar. A mudança climática é, em suma, o fato de que, pela ação da nossa sociedade, estamos influenciando o clima. Ele está mudando de forma muito mais rápida e irregular, e assim grandes consequências acontecem todo o tempo. A emissão de dióxido de carbono, especialmente, tem papel significativo nessa mudança. Ela também está relacionada diretamente ao efeito estufa, que, novamente, está ligado à mudança climática. São diversas atividades humanas que acontecem todos os dias que colaboram nessa emissão. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, como derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural para gerar energia. Transportes e atividades industriais, agropecuária e o desmatamento. Hoje em dia, os níveis de dióxido de carbono se encontram sendo 405 partes em 1 milhão. Em 1994, quando foi feita uma das primeiras medições, esse nível se encontrava em 357 partes por milhão. Mesmo sabendo disso, continuamos a realizar todas essas ações. Mesmo assim, o equivalente a 40 campos de futebol são desmatados a cada minuto. E mesmo assim, quase 50% das árvores do mundo todo foram derrubadas no último... Vereadora Mirim Júlia concede a parte para a vereadora Desculpa, Miriana. concedo. Então, eu quero... Tá. Com a palavra em a parte, a vereadora Mirim Ana Soares Ribeiro. Então, eu quero parabenizar o seu assunto, porque nós são 3 vereadores mirins que estamos trabalhando nesse projeto também do Carbono Zero para ajudar o meio ambiente e fazer com que as pessoas se conscientizem cada vez mais. Então, eu quero parabenizar o seu assunto de trazer aqui e falar mais sobre ele mesmo. Muito obrigada. Foi exatamente nessa pesquisa que me veio esse tema e eu achei ele super importante. Muito obrigada. Continuando. Mesmo assim, quase 50% das árvores do mundo todo foram derrubadas nos últimos 100 anos. Se esse ritmo for mantido, futuras gerações não vão chegar a conhecer a floresta amazônica, mas talvez um grande deserto, e escutarão histórias sobre toda a vida que já existiu ali, e sobre como, pela nossa própria ganância, destruímos aquilo que nos mantém vivos. Tudo isso contribui para o acúmulo de carbono na atmosfera, que contribui também para o aumento de temperatura. O aumento de temperatura, novamente, contribui para o derretimento das geleiras e calotas polares, que nos leva até o aumento do nível do mar. Vamos com um pouco mais de calma. As geleiras e calotas têm um período durante o ano onde elas derretem e congelam novamente. Isso é normal. O que não é normal é que elas estão derretendo cada vez mais e congelando cada vez menos. Em um total, em um ano, aproximadamente 413 trilhões de quilogramas de gelo derretem. Gelo antigo e grosso, maciço, que não vai se reconstruir em um inverno ou 2. Foram centenas de anos que formaram essas calotas e elas estão sendo perdidas. O que nos leva ao aumento do nível do mar. Com o derretimento desse gelo, esse nível aumenta, e as consequências são imensas, visto que cidades costeiras serão fortemente afetadas, o que mudará a vida nos lugares como um todo. Uma lista recente dos países que serão mais afetados por isso traz China, Índia e Bangladesh como os 3 primeiros, e o Brasil se encontra na 10ª posição. Além de cidades costeiras, ilhas inteiras podem ser perdidas. Ilhas com habitantes e espécies nativas que não são encontradas em outro lugar. Perderemos parte da história e cultura da humanidade. Desde 1900, o nível do mar no mundo inteiro já aumentou 20 centímetros. Essa é uma realidade que está acontecendo e, mesmo assim, ela não é falada sobre. Ao redor do mundo inteiro acontecem desastres naturais causados pela mudança climática. Incêndios são cada vez mais difíceis de apagar. Famílias veem suas casas serem arrastadas pela água na sua frente por conta de inundações. Crianças são obrigadas a usarem máscaras para se proteger da poluição durante o caminho para a escola. Temos invernos mais rigorosos, verões mais quentes, flores desabrocham mais cedo e os padrões de plantio não são mais os mesmos. Nas nossas maiores fantasias, encontramos outro planeta, perfeito para ser um novo lugar onde a humanidade pode viver, uma nova Terra. Mas para quê, se acabaremos por totalmente destruir ela novamente? Estamos assim acostumados a acabar com o lugar onde vivemos?
É impossível continuar a ignorar essa realidade do jeito que vem acontecendo. Precisamos abrir os olhos e aceitar que, do jeito que continuamos a matar a nossa natureza, o nosso meio ambiente, estamos matando a nós mesmos também. Tomar consciência e fazer o máximo para reverter a situação do melhor jeito possível. Muito obrigada pela atenção.